Oi, oi, gente! Hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas de como fazer um bolo perfeito, porque ao longo desses anos eu acabei aprendendo algumas coisas. Eu lembro quando eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, eu queria fazer bolo prestígio, bolo sei lá o que das quantas, e ficava duro, ficava uma pedra horrível. Então alguma coisa eu aprendi ao longo desses 300 anos e é o que eu vou compartilhar com vocês hoje. Vamos lá? Não é mesmo? Então vai lá! A primeiríssima coisa que nós vamos fazer é a mise en place. Mise en place. Que nada mais é do que colocar tudinho em cima da mesa e ver se você tem os ingredientes, se eles estão bons, se não estão vencidos, e também já deixar ficar em temperatura ambiente, que é uma dica importantíssima, mas eu já vou falar mais disso daqui pra frente. Primeira coisa, mise en place. Segunda coisa, e aí eu confesso é meu ponto fraco, é você respeitar a receita. Tem um motivo por que você vai bater os ovos primeiro, ou sei lá como é que é a tua receita, mas tem um motivo por trás de cada passo a passo. Se você for usar um método espumoso, por exemplo, para fazer um pão de ló, é muito importante você separar a gema das claras e aí usar as claras em neve. Então, tenha uma receita boa e aí respeite exatamente o passo a passo dessa receita. Vai querer fazer um bolo um pouquinho mais elaborado, em camadas, e enfim, não um bolo simples? Então eu aconselho utilizar várias formas e fazer bolinhos menores do que fazer um bolão grande e depois cortar. Por quê? Quando o bolo vai pro forno, ele vai começar a assar em volta e no meio ele demora mais. Então se você fizer um bolo muito grande, pode acontecer de ele ficar seco por fora, cru por dentro, você vai gastar mais gás para fazer isso. Então assim, se você tiver a oportunidade e as condições de comprar 2 ou 3 formas, eu aconselho você usar 2 formas menores do que usar uma grandona, porque a qualidade do seu bolo vai ficar bem melhor. Última dica antes de você começar a preparar a sua receita é ter todos os ingredientes em temperatura ambiente. A menos que digam, sei lá, manteiga gelada, água fervendo, na tua receita que já é boa. Se não estiver especificado, deixem todos os ingredientes em temperatura ambiente. Por que isso é importante? Porque se você misturar, por exemplo, a manteiga com o ovo e eles estiverem em temperaturas muito diferentes, pode acontecer, por exemplo, de talhar essa mistura. Então, já com a sua mise en place, deixa tudo ali bonitinho e tira uns 30 minutos antes da geladeira para ele já estar em temperatura ambiente quando você for preparar o seu bolo. Tá gostando dessas dicas? Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos continuar! Muito importante também é você deixar a sua forminha já untadinha. Se você for usar com manteiga e farinha, aquele desmoldante tradicional, já deixa ela prontinha antes de você começar o seu bolo. Você já vai saber isso quando a gente falar do fermento lá pra frente. Mas se quiser, deixa pronta, tá? Se você for usar o desmoldante, não precisa, porque aí é rapidinho. Então ali uma espirradinha tá pronto. Mas se você for usar o desmoldante tradicional com manteiga e farinha, ou cacau em pó, deixa prontinho antes de começar. Muito importante. Ô, amor, caiu! Vamos falar então dos ingredientes que nós precisamos para fazer um bolo, seja ele farinha, ovos, leite. Vamos lá, vamos falar sobre esses ingredientes. Vamos começar pela farinha, que juntamente com os ovos é o que vai dar a estrutura para o seu bolo, tá? Por quê? Porque eles são proteína. Então, a proteína vai dar essa cadeia, essa estrutura para o seu bolo. Porém, em se tratando de farinha, nós precisamos ter algumas coisas em mente. E a primeira coisa, gente, tenha uma farinha de qualidade, tá? Uma farinha boa, uma farinha que esteja nova, que esteja dentro da validade. E também uma farinha sem fermento, tá? A menos que você tenha achado uma receita que diga farinha com fermento, a farinha será sempre sem fermento, ok? Peneire a sua farinha, porque ao peneirar você vai desfazer todos os gruminhos da farinha e não vai precisar bater muito. Porque o que acontece? Quando você bate a farinha,
o glúten vai sendo ativado e desenvolvido. Isso vai fazer com que a massa fique bem elástica, que é bom no caso de um pão, por exemplo, mas no bolo, isso vai deixar o seu bolo bem pesado. Só que também tem uma coisa que ninguém te conta. O glúten, ele é ativado em contato com água, com líquido. Então, esse problema de bater demais, você só vai ter a partir do momento em que você adicionar líquido para sua mistura. Tanto que existe o método cremoso reverso, que nós misturamos ali todos os ingredientes secos e aí misturamos com a manteiga e batemos isso muito bem até virar uma farofinha. E o bolo fica incrivelmente macio, porque a gordura, nesse caso, vai formar como se fosse uma capinha em volta da farinha, que não deixa a umidade entrar tanto, então o glúten não vai ser tão desenvolvido como se ele tivesse sido desenvolvido por um método tradicional, ali onde você mistura a farinha junto com o líquido, tudo de uma vez ou bem antes. Então tomem esses cuidadinhos na hora de utilizar a farinha. Farinha da estrutura, açúcar da ternura. O açúcar pode sim dar um pouco de estrutura para o seu bolo, mas ele também vai dar um pouco mais de umidade. Isso, umidade, ele retém a água, ele deixa o seu bolo um pouquinho mais úmido. Então é isso, gente, não mudem a quantidade de açúcar e também o tipo de açúcar, porque, por exemplo, o refinado, ele não dá tanta estrutura como o açúcar cristal. O açúcar mascavo, ele vai ter um gosto um pouco mais de caramelo, que é ótimo para um bolo de chocolate, por exemplo, para realçar o sabor, mas talvez não fique tão bom em outro bolo. Então, respeite o tipo de açúcar que a receita está falando e também a quantidade. Combinadas? Então tá bom. Talvez já aconteceu com você, o seu bolo cresceu, abaixou, murchou, solou, ficou uma tristeza. Isso pode ter alguns motivos, mas um deles é o fermento. Talvez você usou um fermento que não estava tão legal na validade, ou colocou demais, ou colocou de menos, tá? A regrinha é uma colherzinha de chá para 120 gramas de farinha, né, filha? Isso é fácil, isso você já sabia? Uma colher de chá para 120 gramas de farinha. Isso, Matilda. Outra coisa importante, o fermento ele começa a trabalhar ali quando ele está em um ambiente úmido. Por isso, gente, que quando você coloca o fermento ali na tua massa, é direto pro forno, tá? Então, por que eu falei antes para você deixar a tua forma prontinha? Porque se você tá com o teu bolo pronto, daí que vai começar a passar manteiga, óleo, sei lá como é que você faz o teu desmoldante, ali o fermento já tá agindo. Então, colocou o fermento no bolo, direto pro fogo, tá? Por isso a dica da forma. E ainda temos uma outra questão em relação ao fermento, que agora eu vou ser atacada agora. Presta atenção. O fermento precisa de um choque térmico para funcionar devidamente. Então, gente, pré-aqueçam o seu forno, tá? Essa dica ela pode estar lá em cima também, na primeira parte do vídeo, onde eu falo o que fazer antes de começar a preparar a receita. Você já pode pré-aquecer o seu forno, tá? Assim, se você colocar o teu bolo no forno frio, pode ser que ele asse e fique ótimo, beleza. Mas as chances de um bolo assado em forno não pré-aquecido, as chances de ele solar e não ficar legal, são maiores do que as chances de você assar o mesmo bolo em forno pré-aquecido. Então, pré-aqueçam o seu forninho. Deixem ele quentinho ali pra você pôr teu bolo pra ele... Ô, amor, pra ele crescer. Me conta uma coisa, você já comeu sal e ficou com retenção de líquido? Então, o sal ele faz isso com a tua massa também, ele retém a umidade. Então, gente, além de ele realçar o sabor do doce, de equilibrar todos os sabores dentro do seu bolo, ele ainda vai deixar um pouquinho mais úmida a sua massa. Então, coloca uma pitadinha de sal, só pra ficar melhor ainda, certo? Aí você me pergunta, beleza, a gente já viu todos esses ingredientes e como que é a questão da gordura, o que eu uso, manteiga ou óleo? Bem, a manteiga vai dar aquele gosto amanteigado que eu pelo menos amo, porque eu amo manteiga. Ô, Viana, hello!
E a manteiga também vai dar mais estrutura pro seu bolo. Então, se você quiser fazer assim um bolo recheado com várias camadas, o bolo amanteigado é ótimo, porque ele vai ficar bem, assim, bem estruturado. Eu até vou deixar aqui assim em cima para vocês irem ver o meu vídeo de pound cake, tá bom? Porém, gente, a manteiga, se você colocar ela na geladeira, vai ficar um bolo um pouquinho mais duro. Então, assim, se você fizer um bolo amanteigado, presta atenção. Se você levar na geladeira, tira alguns minutos antes de servir, porque senão ele vai estar duro. A pessoa vai achar que você não acertou o bolo, mas a verdade é que a manteiga na geladeira endurece o bolo também. Já o óleo vai trazer muita umidade para o seu bolo, tá? Então, assim, um bolo à base de óleo fica extremamente úmido e gostoso, porém, ele não fica tão estruturado como um bolo à base de manteiga. Então, fica ali, depende da sua receita, obviamente, mas se você quiser inventar uma receita, vai depender, então, da sua preferência e da sua necessidade também. O que você pode fazer também é misturar a manteiga para dar estrutura e um pouco de óleo para dar mais umidade. Então, já sabe, né? Se você vir uma receita assim, é por isso. E foi isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado você a desmistificar toda essa teoria por trás de um bolo perfeito e que eu tenha te ensinado uma ou duas coisinhas novas. Conta pra mim aqui se você já teve problema em algum momento no preparo de um bolo e me conta o que é, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá um joinha pra ajudar o nosso canal. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!